Olá, eu sou Leonardo Kitsune. Sou Fábio Urso. E nós vamos falar do mangá mais estilosamente bizarro já publicado na Jump. JoJo's Bizarre Adventure. No VideoQuest. JoJo's Bizarre Adventures é um dos maiores clássicos da história da Shonen Jump. O segundo mangá com mais tempo de publicação na editora Shueisha, vem sendo publicado desde 1987 e já conta com mais de 100 volumes encadernados. JoJo também tem a curiosidade de ser o mangá mais longo que não teve nenhuma adaptação para a televisão, até agora, pois em outubro de 2012 estreará o primeiro anime de JoJo's Bizarre Adventure. O autor Hirohiko Araki consegue essa longevidade separando sua história em fases distintas, cada uma protagonizada por alguém diferente, de alguma forma ligado a alguns dos personagens principais da parte 1. Atualmente o mangá está na parte 8. Esse VideoQuest estará focado apenas na parte 1 do mangá, chamada Phantom Blood, que consiste dos 5 primeiros volumes do mangá. É onde tudo começa. Jonathan Joestar, conhecido como Jojo, um jovem de família abastada, conhece Dio Brando, um rapaz ganancioso disposto a tirar tudo que ele tem. A ambição de Dio o leva a tornar-se um vampiro, forçando Jojo a tornar-se um guerreiro e pará-lo custe o que custar. Já que a gente começou com aquela bichice no começo... Não é bichice, é arte moderna. Claro, arte contemporânea. Beleza, dança contemporânea, é um pouco dança contemporânea. Na verdade, Jojo me lembra muito dança contemporânea, né? Que são posições humanamente impossíveis e muito sem propósito. Exato, com roupas assim muito fora de moda, eu diria. Eu acabei de reduzir uma arte inteira agora. Desculpa você que faz dança contemporânea, eu respeito muito o que você faz, mas eu acho uma merda. Cara, você pode ser feliz, cara, mas eu não tenho que participar da sua felicidade. A gente sempre foi, de certa forma, atraído por Jojo por conta da arte, né? Porque é uma coisa assim, é como uma sereia bizarra. Imagina uma sereia de cabelo azul com óculos daqueles, sabe, de faixinhas. Você tá querendo dizer que é a Lady Gaga fazendo cosplay de sereia. Exato. Atraindo pescadores pro mar com o seu canto, cantando Judas. Exato. Eu acho a arte do JoJo's Bizarre Adventure uma exageração do visual dos anos 80. De arte, estilo de mangá mainstream dos anos 80. Principalmente porque eu pego como exemplo Hokuto no Ken, como um grande exemplo de arte dos anos 80. Sim, mas também tem outras coisas importantes do Hokuto no muitos importantes do Hokuto no Ken da época, não. Eu falo, tem bastante os mangás importantes da época, como você pode pegar Akira também. O Jojo eu acho que começa um pouco realista. Ele vai enlouquecendo dentro do seu próprio mundinho, né? Por isso que a gente fez aquelas poses estranhas e tudo mais. E no começo ficava limitado às capas, porque o cara alguém falou pra ele, você pode fazer o que você quiser com as capas? Ele falou, o que eu quiser mesmo! E aí ele coloca coisas como eu tô mostrando agora. Cara, por que alguém posaria pra uma foto daquele jeito se ele não tivesse num clipe da Madonna, né? Mas os caras estão constantemente num clipe da Madonna nessas capas de abertura de capítulo. Já a arte do mangá nem tanto, das páginas do mangá mesmo. Apesar que vai ficando cada vez pior, né? Porque ele vai percebendo que as pessoas gostaram das capas e falou, e se eu pôr isso no mangá? E aí ele foi desenvolvendo todo o estilo bizarro dele. E a gente gosta pra caralho, né, cara? Eu gosto. É uma bichice infernal, né? Ok, eu fui atraído pela Lady Gaga pra... Não faz o menor sentido fora de contexto, né? Nem que as pessoas assistiram o que a gente tava falando antes. Eu fui atraído pela arte de JoJo's Bizarre Adventure e eu sempre quis ler Jojo. Mas eu ficava com aquela coisa, e se for uma parada genérica? Isso aí é super estiloso. Sabe, estilo demais pra mensagem de menos. Ou até mesmo o roteiro de menos. Roteiro de menos, exatamente. Aí eu ficava com essa dúvida. Aí eu peguei pra ler, obviamente, pra fazer o VideoQuest. A gente só viu as imagens, a gente não viu os balões. E cara, o Jojo é um bom mangá. Ele tem uma história interessante e é uma história bem contada. Eu gostei muito do primeira fase. Não tava gostando da segunda, eu vou de novo, agora eu vou dar mais uma chance pra segunda fase. E o que eu gosto da primeira fase é que ela começa como... Acho que nenhum shonen da Shonen Jump começou. É gozado, né, cara? Eu não sei...
Falar nenhum Nenhum que eu li. nem que você se lembre, né? Por aí. Shonen padrão de hoje em dia, shonen, eu digo padrão, eu não tô nem falando pejorativamente, eu tô falando o shonen que a gente conhece normal, os mangá e anime de porrada que a gente conhece. Vamos pegar os mais recentes até. Naruto, Bleach, One Piece. É só você falar que são mais recentes. Ainda tá rolando, ok? Ainda tá rolando. Até o próprio Samurai X, que é um dos meus preferidos. Tá, esse não vai contar como recente, não. Tá, Cavaleiros do Zodíaco também não é recente, não. Mas eles têm muito disso, que é aquela coisa. Ele te apresenta um universo, certo? Te apresenta um sistema. No Bleach existem os Hollows e os Shinigamis. Ele te Nossa, deu um grito aqui fora. O que aconteceu aqui? Zona Leste, cara, pode ser qualquer coisa. Apresenta-se esse sistema. E aí, pra testar um pouco o público, o que eles fazem? Eles vão jogando pequenas historinhas, pequenas aventurinhas, certo? E aí, depois de testar o público, entra na trama principal mesmo. Aí, no Naruto, por exemplo, entra o Orochimaru. No Bleach tem o resgate da Rukia, que é realmente a trama que vai entrar no Aizen. Ou no Samurai X você tem, depois do Aoshi e do Jinei e tudo mais, você tem o Shishio, que é realmente uma trama, um arco, uma saga. A questão é, o Jojo, ele não é assim. O Jojo, ele não tem missãozinha, não tem aventurinha, não tem tipo, aquele inimiguinho que chega aqui, ele vence, e aí ele vai se descobrindo e tudo mais, até que tem uma grande saga. O arco dos 5 primeiros volumes é um arco fechado dentro de si mesmo, certo? Ele tem um começo, meio e fim, certo? Até tematicamente. Você pode até mesmo ler os 5 e ser feliz com isso, não ir atrás dos outros. Embora eu recomende que você vá atrás se você gostou. Mas a gente tá falando desses 5 justamente porque tem uma finalização. Sim, há um sentido dentro deles, né? Exatamente. Então tem todo um começo com, sabe, ele tem um ritmo que não é frenético. Eu não considero o ritmo de leitura de Jojo um ritmo frenético. Um ritmo... Esse ritmo frenético de, como é que chama? Entretenimento de massa normal, que você só passa e esquece. É uma coisa que você tem que entrar um pouco no ritmo das pessoas, porque é aquele ritmo do século XIX, meio paradão até, você pode considerar, que se baseia muito mais nas relações sociais das pessoas e nas intrigas de família e tudo mais. Intrigas palacianas de famílias. Intrigas palacianas, é bem essa a ideia que eu quero que vocês peguem para esse começo de Jojo, que é uma das partes que eu mais gosto. Ele só vai passar a ser um shonen mais padrão lá o quê? Pelo 3º volume, né? Para pra pensar, dentro de um arco de uma história de 5 volumes, que nem é 5 volumes completo, porque da metade do 5º volume já passa... 4,5, né? 4,5. 4,5? Já passa? Boa parte da história se passa dentro de um mundo, vamos dizer, contido, e onde o máximo de luta que você tem é boxe. Até que chega na parte do... que começa aquela pesquisa sobre a máscara azteca e tudo mais, e chega naquela parte do incêndio na casa da família Joestar. Onde o Dio Brando, que eu gosto muito desse nome, né? Dio Brando! É um nome assim, eu gosto quando um deles grita Dio, que daí eu falo quando eu tô lendo Dio! E eu acrescento Brando. Brando! O que eu gosto, o que acontece nessa parte é que o Dio usa a máscara pra se transformar em um vampiro. Aí você começa a ter a coisa sobrenatural. E aí muda de figura. Ele dá uma mudada no esquema narrativo. Aí fica mais rápido de ler. Apesar de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas fica um pouco mais shonen de porrada Jump. As lutas também ficam mais absurdas. Quando entra no padrão, Urso, quando entra no padrão shonen de porrada, você acha que funciona? Tem alguns problemas, né? Porque algumas coisas saíram da caixa mágica. Como assim sair da caixa mágica? O autor pegou uma caixa mágica e falou, olha, vou tirar isso daqui. Pronto, está na história. Ah, tá, entendi. Eles só... vampiros, legal. Né? Se bem que o fato da máscara dar poderes mágicos, eu acho que é até válido. Porque se você comparar a obras da época, e até mesmo o próprio gênero fantasia, e até o próprio nome da história... Jojo's Bizarre Adventure. E se você considerar que a primeira página do negócio é um ritual de sacrifício no México? Exato, então sempre eles falaram que aquela coisa ia dar em algum lugar. Mas tem certas coisas que são postas pela necessidade, não da trama, mas do gênero.
Porque é o seguinte, o que é que tem de padrão nesses shonen que a gente conhece? Tem arco de treinamento, arco de torneio e o arco e saga pra você vencer um grande inimigo no final, certo? Desses, só o que não tem no Jojo é arco de torneio. Exato. Graças a Deus! Mas... A primeira coisa que eu não curti foi o treinamento, pra começo de conversa. Ok. Que entra com o personagem do Zeppeli. Olha, eu acho que é porque o treinamento em si não é um problema. Não, o treino não. Até porque a técnica é legal. O problema é, o treino só surgiu porque a série necessitava que o herói tivesse um poder. Sim. Porque o vilão tem um poder. Se o Jojo buscasse o treinamento... Ia ser diferente. Ia ser diferente, porque é o Jojo querendo se aperfeiçoar para enfrentar o Dio. Mesmo porque o Jojo é um pesquisador. Eu lembrei disso agora. O Jojo, ele lembra que ele tá fazendo arqueologia na faculdade? Exato. E ele tava pesquisando sobre a máscara? Exato. Se ele conseguisse, dentro da pesquisa dele, de anos de pesquisa e de viagens pelo mundo, achar uma pessoa que tem isso, ia ser muito mais natural do que um cara no meio da estrada de cartola falando hey, presente pra você! É a utilização da jornada do herói mais na sua cara que eu já vi. Exato, eu achei forçado, não precisava disso, porque o personagem se mostra inteligente e bem esforçado também e capaz de descobrir por si próprio como lidar com a máscara em algum momento. Talvez o Dio teria causado mais estrago se não fosse detido naquele momento, provavelmente, isso é fato. Isso é fato. Mas só que teria uma explicação mais, vamos dizer, lógica. Os caras vão numa jornada porque eles pegaram uma pista do esconderijo do Dio, e aí eles lutam com o Jack Stripador, e depois eles lutam com 2 cavaleiros lendários de épocas remotas ingleses que foram revividos pelo Dio e tudo mais. Não é tão remotos, é apenas 200 anos antes deles próprios. Antes deles mesmo, né? Porque a história se passa em 1880. Tá certo que o corpo deles não teria restado muita coisa. É isso que eu tô achando também. Ele ressuscitou o quê? Eu não sei, então foram aliens. Ok? Tem lutas antes de chegar no vilão final. Nada contra fazer isso. E o meu problema é que as lutas com os 2 cavaleiros se arrastaram desnecessariamente. E o Dio e o Jojo são personagens tão legais que aquilo pra mim foi uma perda de tempo, perda do meu tempo que eu queria ver sendo gasto com o Dio. E ele perdeu tempo com aqueles 2 cavaleiros. Me encheu o saco. Eu gostei do Bruford. Bruford. O cara que luta com o cabelo. Isso. O cara que luta com o cabelo. Jojo's Bizarre Adventure. Isso também é uma justificativa para porque ele tem experiência de combate com as técnicas, né? Porque até então não tinha experiência de luta com aquelas técnicas. É verdade, é verdade. Antes ele tava só no treinamento teórico e depois ele vai ter as lutas que vão ser só as lutas com esses caras, né? Exato. É um mangá divertido de se ler. Sim. Por conta de todo o seu... ele tem uma trama interessante, ele tem uma narrativa gostosa de se ler. Pra mim só emperra nesses flashbacks do Zeppeli na luta com esses 2 cavaleiros, mas é uma narrativa bastante bacana de se Porque ler. depois logo disso já é Dio. Exatamente. E ele tem todo aquele... Você tem que gostar daquele estilo anos 80. Ele é mega dramático, melodramático até. É aquela cena que tem aquele cavaleiro de cabelo, com o cabelo esvoaçando e o outro sério se olhando. Nós não podemos recusar esse pedido. Pela nossa rainha, nós devemos nos entregar. É tudo uma questão de... É como se todo mundo estivesse declamando as falas dele, olhando para o nada, sabe? Porque eu sou o Jojo e eu tenho que lutar pela honra de meu pai e da minha família. E o Dio deve ser parado, porque ele é um perigo para o mundo. E é tudo muito heróico e grandioso e não sei o quê. E eu gosto disso, eu gosto dessa breguice. É brega pra caralho. E cara, ele é muito gostoso de se ler pra você pegar uma coisa um pouco mais antiga e sentir essa experiência de como é a coisa toda. Então como diversão serve, mas também ele é muito bem trabalhado tematicamente. Agora a gente vai começar uma parte sobre os temas de Jojo's Bizarre Adventure, e essa parte vai ser com mais spoilers assim... Hardcore.
A gente vai chegar e vai falar o final. Porque a gente vai analisar o final deste arco. Mas aí você tem duas escolhas. Ou você assiste toda essa parte, porque assim, a gente tá falando do final de um arco de 5 volumes, mas a história total tem mais de 100, certo? Então você não vai se importar muito com esse começo, porque você vai seguir todo o resto do mangá. Ou você não quer saber mesmo, e você vai perder o que mais nos fascina em JoJo's Bizarre Adventure. Então se você quiser pular, o tempo tá aqui na tela. Se você não quiser pular, essa parte do nosso vídeo vai ser mais legal. Exato. Fique conosco ou não. Tematicamente, Jojo, ele fala sobre basicamente a situação de pobreza, talvez, do período da Inglaterra. Né? Sim, a história se passa em 1888. Então é ainda uma época onde você tem uma... apesar que hoje ainda tem. Mas... Mas tá pior, cara. Um social gap, um abismo social, assim, uma diferença social muito grande. O que acontece? O Dio vem dessa origem. Exato. E o Jojo nasceu em berço de ouro, né? Exato. Porque o que acontece? O Dio, se você ler assim, a história e não pensar muito, você pode pensar que o Dio ele é mau só porque o pai dele era mau e o Jojo é bom só porque o pai dele era bom. Uhum. Ou seja, como se diz, uma simplificação do bem e do mal. Determinismo até. É um determinismo. O Dio, ele, desde o primeiro capítulo, ele mata o pai dele. Desde O Dio é um grande filho da puta. É. Eu só queria dizer isso, porque, cara, eu falei pra vocês que o Griffith é um dos maiores filhos da puta que eu conheço nos mangás. O Dio é pior, porque o Griffith é um cara que tem uma ambição de fazer um castelo e ele sacrifica soldados. E soldados estão preparados pra morrer. O Dio mata um cachorro. Ele incinera um cachorro. Vivo! Ele coloca um cachorro vivo num negócio de incineração de lixo e o cachorro sai por aí gritando e correndo e latindo em chamas. Isso é um filho da puta. Um grande filho da puta esse Dio Brando. Isso que eu acho ele legal, eu gosto do personagem. Então, continuando. Acho muito bom. O Dio Brando, ele tinha um objetivo um pouco maior do que o pai dele. Ele queria status, ele queria poder social. E como ele foi adotado pela família Joestar, ele decidiu ser um cuco dentro da família Joestar. Explica o conceito de cuco. Cuco é um passarinho, cuco mesmo. O cuco é um pássaro que tem um hábito engraçado. Ele vai até um Super engraçado, né? Ele vai até o ninho. É engraçado pra mim, porque não tem nada a ver com isso. Claro, você tá de fora, então foda-se. Ele vai até o ninho e mata os ovos, né? E bota o ovo dele lá. Daí os pássaros que estão lá vão cuidar do ovo e da cria como se fossem deles. Daí não precisa cuidar. Olha só. Então ele se aproveita do esforço alheio. O Dio é a Paola Bracho dos mangás. São usurpadores, né? Ele quer usurpar o poder da família Joestar. Porque já tem todo um envolvimento de gratidão por acidente, por conta da grande bondade do pai do Jojo, que perdoou um crime do pai do Dio e tudo mais. Então tem todas as coincidências que levam ao cara estar lá. E aí ele vai lá e se aproveita porque ele já tem esse caminho, né? E ele vai lá. E para ele poder assumir o trono da família Joestar, ele precisa ser o filho favorito do Joestar. Uhum. Então ele precisa fazer com que o Jonathan se afaste. Então ele decide minar toda a força de vontade do Jonathan de viver. Dio tenta matar o pai do Jojo, e não consegue, porque o Jojo descobre e resolve toda a questão. E tem um detalhe interessante. O Dio nesse ponto ele já tá com um plano de matar o Jojo, certo? Certo. O plano do Dio para matar o Jojo se aproveita das pesquisas do Jojo. Quer dizer, o Dio ele é o tipo de pessoa que ele não cria nada. Ele só se aproveita do trabalho alheio. E ele acaba falando, vou ver se isso mata uma pessoa, né? Uhum. Testa em um mendigo, e o mendigo acaba virando um vampiro que morre pelo sol. E ele vê todo o poder da máscara, né? Uhum. Então ele põe a máscara e vai matar o Joe. Para o sangue dele ativar a máscara e todo o bullshit funcionar. Uhum. Porque não tem como uma máscara funcionar movida a sangue. Sim, ok. A questão é, Magic. o senhor Joestar acaba morrendo e ele acaba sendo o sangue usado para ativar a máscara. Ele vira o vampiro. Então, Até o Dio fala, né? Olha só o poder que eu consegui através do sangue do seu pai.
dizer, o poder que ele conseguiu não é por ele mesmo, é pesquisa do Jojo com o sangue do pai do Jojo que vem o poder dele, né? E você viu o quanto ele teve que sacrificar pra ter esse poder? Ele sacrificou, por exemplo, o banho do sol. Ele sabia que nunca mais ia tocar o sol. Ele sacrificou uma humanidade dele, né? Porque foda-se se ele é humano, ele tem poder. Porque para ele, tudo é questão de status. Like my status. Like my status if you love to film yourself. I love to film my fucking self. E aí, o poder dele é um poder interessante, porque tem tudo a ver com o que ele é. O poder dele, como vampiro, é sugar a força de vida de outras pessoas. Ou seja, mais uma vez, o Dio se caracteriza por não ter nada dele mesmo e de só tirar dos outros. Então o que acontece a partir daí? Depois disso já vem o poder do Jojo, que aparece o Zeppeli e ensina pra ele, que é aquele poder das reverberações, né? Enquanto o poder do Dio é tirar dos outros, o poder do Jojo é aproveitar o que existe e intensificar. Então ele pega o poder do sol e reverbera com ondas, ele pega o poder da respiração, ou seja, do ar, e aí ele controla a respiração e controla o próprio corpo para usar o poder que ele tem dentro dele mesmo. Ele tem poder de cura, ele pode dar força para os outros ao invés de tirar. Então o Jojo, é por isso que os poderes são opostos. Porque enquanto um tira, o outro adiciona. Por isso que eles são opostos, por isso que tem essa dicotomia. Em todo a primeira fase você vê uma dicotomia. Rico, pobre, bom, mal, dar, roubar. Exatamente. O grande ápice disso é depois dessa batalha que se passa naquela vilazinha, que é o fim do volume 4, se não me engano. Sim. Depois da batalha do fim do volume 4, que o Jojo já tá bem e tem aquela parte no navio, ele se casou com a mulher da vida dele e tudo mais, ele tava sendo feliz. O grande ápice só sobrou a cabeça do Dio, que foi salvo por aquele chinês dos venenos. Chinês bizarro. Só sobrou a cabeça, ou seja, o Dio começa a falar que ele tem uma certa admiração pelo Jojo e que para recuperar o próprio corpo, que eu acho que não dá para crescer um corpo inteiro a partir do pescoço, ele quer o corpo do Jojo. Que é um bom corpo, você parar pra pensar, né? Belo e másculo e musculoso corpo de 1,95 m. Eu acho que é um bom corpo. Assim, o mangá estressou isso muito bem, né? Enfatizou isso muito bem. Se fosse o cara só a cabeça, eu ia querer o corpo dele também. Pelo menos nessa primeira parte, Phantom Blood, tem uma temática sólida que é bem construída. A partir daí, como a nossa intenção é fazer com que vocês queiram conhecer Jojo, inclusive junto com a gente, porque a gente só leu também essa parte, eu espero que pelo menos cada parte tenha a sua própria temática ou sua própria função, e não seja só a editora querendo prolongar o sucesso de Jojo's Bizarre Adventure. Eu espero. Tinha tudo pra dar errado, né? Para pra pensar. Tinha tudo pra dar errado. Às vezes eu tenho um certo medo de ler clássicos, com medo de ser uma merda. Eu falo, mas caralho, todo mundo gosta disso, por quê? Não foi esse o caso. Eu realmente vi motivo para as pessoas admirarem Jojo's Bizarre Adventure. E eu recomendo para as pessoas lerem. Eu quero que as pessoas conheçam Jojo's Bizarre Adventure. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam anime comigo. Nem que se for pra falar que o anime é horrível comparado ao mangá. Que a gente espera que não seja, certo? Então, nós estamos no aguardo de animes, nós estamos no aguardo de e-mails de vocês, vídeo comentários que faz tempo que não tem. Então mandem seus vídeos, tomara que a gente tenha tempo de colocar o vídeo de vocês, mandem seus e-mails, nosso Twitter e Facebook tá aqui embaixo, a promoção das camisetas tá rolando ainda. E é isso aí, cara. Eu vou fazer esse final, tá uma bosta. Vamos fazer a pose de novo? Não quero fazer essa porra de novo, pelo amor de Deus. Então faz o Ri. Não vou fazer. Nem Zawarudo, nem o Ri, não vou fazer isso. Faz só o Ri. Não vou. Eu coloco no vídeo original do cara. Mas é mais engraçado a gente fazendo. Não, porra nenhuma. Isso é muito ridículo. Eu já estou ridículo demais nesse vídeo. Eu vou terminar aqui agora. Que saco. Tchau.